E eu estou aqui na casa da escritora capixaba Lilian Meneguzzi, que nos recebeu muito bem e nos trouxe aqui para essa biblioteca cheia de livros que eu realmente fiquei encantada. Lilian, obrigada pela sua participação no programa Eu e Elas. Imagina, quem agradece sou eu por essa oportunidade e pela chance também de receber você e o Bruno nesse meu melhor lugar da casa, que é o meu cafofinho. Um cafofinho delicioso, principalmente para quem gosta de leitura. E Lilian, eu queria que você falasse um pouquinho de onde vem essa inspiração para escrever livros infantis. Talvez, Isa, venha do reencontro com a minha própria criança. Se tem uma coisa que eu gosto muito de fazer é brincar. E dizem que Lila no sânscrito significa brincadeira. E as crianças, em algumas situações, me chamam de Lila. E eu assumi isso. Então, talvez venha desse lugar da Lilian pequena, né? E então, a possibilidade de continuar brincando por aí. Então, eu brinco com as palavras. São 6 livros e você lançou um, inclusive, na 27ª Bienal. Como é que foi essa experiência? Olha, eu vou te dizer que foi incrível, de verdade. Eu fiquei, antes de qualquer coisa, muito emocionada com aquela oportunidade, porque nós não temos essa experiência no nosso cenário, por enquanto. Eu acredito que a gente ainda vai chegar nesse lugar. Mas no cenário capixaba a gente não tem essas experiências, né? E aí, então, parar dentro de uma Bienal Internacional em São Paulo, num lugar onde ninguém me conhecia, e ainda assim a obra, conseguir falar por ela, foi para mim muito satisfatório também. Agora, o processo criativo de um livro, ele vem para você assim, você pensa no caso da literatura infantil, você pensa nas crianças, você pensa em você, em alguma criança especial. Como que é que surge? Olha, eu acho essa pergunta deliciosamente curiosa para mim mesma, porque até então eu não havia pensado nisso. Cada livro é um projeto que nasce de modo completamente diferente. Eu me lembro de Os Medos de Lili, por exemplo, que foi meu primeiro livro voltado especificamente para o público infantil. Os Medos de Lili, no fundo da história, o que ele traz, de fato, são os medos que eu sentia quando era uma menina pequena. Que era o medo da chuva, o medo do trovão, o medo do raio. Depois veio Casa de Papel, que é um livro que... E é importante que eu diga isso, tem o nome de Casa de Papel, mas veio muito antes da série espanhola. Se alguém tem plágio nessa história, não sou eu. E aí, então, Casa de Papel, ele reúne 21 poemas. E cada um desses 21 poemas eu escrevi com o meu grupo de amigos, onde eu morava, em Porto de Santana, Cariacica. E agora, no tempo da pandemia, com outro grupo de amigos, nós musicamos todos os poemas. Depois veio a Criança Mágica. E a Criança Mágica veio da Lilian Moleca também. Retornava de férias de Fortaleza. E dentro do avião, ávida por contar de tudo aquilo, né, para todas as pessoas possíveis, mas eu não tinha com quem falar. E de repente eu olho pela janela do avião e dou de cara com uma nuvem. E naquela nuvem eu reconheço um gato, um cachorro, um castelo. E comecei a brincar com aquela experiência. E falei, opa, temos uma coisa aqui. Depois desse processo, a gente trouxe o Mistério da Bolinha de Gude, que é um resgate das brincadeiras, com o quintal de meus avós, onde nós tínhamos o privilégio de brincar, inclusive, de bolinha de gude. E então nasce A Gente Às Vezes É Assim. E o A Gente Às Vezes É Assim nasceu de um sonho. Eu já acordei com a história na cabeça. E por fim, quer dizer, por enquanto, A Pequena Máquina de Escrever, que nasce de um lugar chamado saudade, né? E eu não vou contar a história da Pequena Máquina de Escrever não, porque depois você vai conhecer e vai dizer para nós. Pois é, mas eu já sei que A Pequena Máquina de Escrever tem a ver com a máquina que ela ganhou do avô, não é isso? Do meu pai, do meu pai. Exatamente. Tem uma confusão aí nesse núcleo familiar, porque eu venho de um lugar onde as mulheres são muito fortes. A presença das mulheres no meu processo de educação também não é diferente disso. E eu me lembro de sentada, criança ainda, sentada na sala de minha avó, observava a minha avó costurando, a minha mãe fazendo crochê, a minha tia marcando. E eu observava que enquanto aquelas mulheres lidavam com fios, com linhas, com agulhas, elas escreviam histórias, mas falando dessas histórias. Então elas contavam das crianças que elas haviam sido, das adolescentes que elas tinham sido, das jovens, né, dos sonhos que foram conquistados ou aqueles também que não foram realizados. Então elas me davam muitas histórias naquela teia de mulheres que escreviam histórias com os fios. E eu disse para mim, eu também quero escrever essas histórias. Só que minha avó até tentou me ensinar a marcar, bordar, fazer tricô, costurar, mas eu decepcionei, pobrezinha. Desculpa, avó. Mas eu disse, eu vou escrever do mesmo jeito. Então,
Elas escreviam com as linhas e as agulhas e eu escrevo com a caneta e com a máquina de escrever. Gente, vocês estão observando que isso aqui é uma entrevista poética, né? Eu tô adorando, tô curtindo muito. Lilian, vamos falar de hoje, da atualidade. A gente observa as crianças, de um modo geral. Teve agora uma lei que está proibindo o uso de celular nas escolas, que inclusive eu de certa forma até apoio, incentivo, acho que, é a minha opinião, né? Acho que o celular ele tem os seus benefícios, mas tem o momento exato de você começar a usar ou de você oferecer para o filho. E eu queria ver com você o que você pensa a respeito disso. Não da lei em si, mas dos benefícios que ela pode trazer. Porque se você não tem um celular para ficar ali olhando o direct, vendo o Instagram, você automaticamente está parado e a mente começa a pensar em outras coisas. Seria o momento ideal de oferecer um livro. Eu queria, inclusive, que você falasse sobre a questão de uma mulher grávida, aquele bate-papo que a gente teve aqui no início, antes da entrevista ir ao ar. Isa, é bem sobre isso mesmo, né? Porque eu costumo dizer que quando as famílias engravidam, elas também engravidam de uma série de expectativas acerca da vida desse bebê. Não só pelo gênero, na revelação do gênero, não só pela escolha do nome, mas também colocam aí nesse enxoval uma série de elementos, uma série de coisinhas. Chupeta, um pentezinho, uma escovinha, um pimpão, enfim. Mas quase nunca se lembram de colocar nesse mesmo enxoval um livro para o bebê. Mas ao passo que, ao mesmo tempo, enquanto esse bebê vai crescendo, vai se desenvolvendo e construindo suas primeiras autonomias, a família o presenteia com um aparelho eletroeletrônico, um smartphone, um tablet, para entreter a criança nesse processo. E aí, então, o livro continua não sendo um objeto social e cultural de primeira linha, capaz de já fazer parte da vida do bebê nos primeiros momentos ou na primeiríssima infância, como a gente costuma dizer. Mas então, por isso, é preciso que nós consigamos falar com a pessoa adulta. Porque é essa pessoa adulta que levou a chupeta, é essa pessoa adulta que levou o aparelho eletroeletrônico e é essa pessoa que não levou o livro. Lília, olha, muito obrigada mais uma vez. Acredito que tenha sido, assim, uma entrevista para quem está em casa bem bacana, porque eu mesma fiquei bem emocionada. Acho que você tem muito para ensinar, muito para levar e já está fazendo esse ensinamento através dos livros. Parabéns. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, Isa e Bruno. Agradeço mesmo. E se as pessoas tiverem o desejo de ficar ainda mais próximas, aproxime-se de um livro. Um livro é como pessoas. Tem um livro que é um pouco maiorzinho, um menorzinho, mas todos eles são boas companhias. E se quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, por gentileza, é só dar uma verificada lá nas redes sociais, né? Lilian Menengucci Oficial, e também tem o meu site, que é o www.lilianmenengucci.com.br. Vem ficar mais perto da gente, presenteie com o livro. Pratique a leitura, porque ela, sem dúvida alguma, é uma ótima academia para a nossa vida emocional, social e cultural.